Olha, chegou a hora da gente se cuidar e mais do que tudo. Numa época como essa, clima tá seco, muito calor, mas tem gente que pensa o seguinte, eu só vou sentir uma dorzinha de ouvido, eu só vou ter problema ali, principalmente nos climas frios. E não é sobre isso, é sobre cera. Você está com a cera ali no ouvido, você não sabe o que fazer. Se a gente tem as informações de que você não pode colocar nada dentro do ouvido, como é que fica essa situação, né? Então, hoje nós vamos falar com o doutor sobre isso. Cera no ouvido é sujeira? Não é sujeira, né, doutor? Isso. Bom dia, Vanusa. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Espero poder solucionar Com essas certeza. dúvidas, porque é algo que as pessoas elas têm um estigma muito errado sobre a função do cerume no ouvido. E, na verdade, chama cera ou cerumen. O cerumen, ele não é uma sujeira. Ele é uma forma de proteção no ouvido, produzido a partir de glândulas, chamamos de glândulas ceruminosas, semelhante à glândula que produz o suor. Nós suamos no dia a dia, mas existe dentro do ouvido as glândulas ceruminosas, e que algumas pessoas produzem a mais e outras a menos. Só que essa entonação de achar que pela coloração ela termina denotando uma forma de sujeira. Claro que ela, nos percepções mais externas, esteticamente fica um pouquinho, vamos se dizer, feio para quem vê, termina fazendo uma limpeza, porém, a limpeza ela deve ser feita apenas de forma externa, no máximo na entrada do ouvido. Muitas pessoas têm o costume de utilizar algumas hastes de algodão, popularmente como cotonete, e assim como qualquer outros objetos pontiagudos, palito, grampo, chave, pena de galinha, para tentar limpar o ouvido. Até tampinha de caneta. Também, ele é um dos componentes que utilizam bastante. Verdade. Mas o problema, o que é que acontece com isso? É porque a pele que faz parte de dentro do ouvido, do conduto auditivo externo ou meato acústico externo, ela é muito fina. E quando você coloca qualquer objeto pontiagudo, ela pode cortar. Assim como você corta a pele aqui do lado de fora, lá dentro do ouvido é da mesma forma. Termina sendo porta de entrada para a bactéria, inflama, infecciona e dá esses problemas que nós vemos muito no consultório. Muito bom. Doutor, qual é, na verdade, a função dessa cera, desse cerume, para o nosso organismo? Ele serve para um equilíbrio do pH no nosso conduto auditivo externo, ele serve para a proteção contra a entrada de insetos, ele serve como proteção para a própria membrana timpânica. Não existe uma regra em relação às pessoas, a quantidade específica de cada pessoa. Claro que tem pessoas que produzem a mais e outras pessoas que produzem a menos. Mas isso não quer dizer que uma pessoa está menos ou mais protegida. Claro que quem tem um pouquinho a mais termina tendo uma barreira maior de ajuda no dia a dia. O que muitas vezes a pessoa não gosta ou que fica um pouquinho chateado é porque tem essa produção a mais e algumas pessoas têm, o ouvido ele fica vedado, entupido, ele relata que está abafado. Aí nós, como otorrinolaringologistas, nós temos que poder abrir um pouquinho para ter a perviedade da audição. Pronto, doutor, a gente está vendo aqui uma imagem no ouvido, e aí eu gostaria muito que o doutor pudesse nos explicar a questão da cor. Sim. Ou até mesmo do próprio odor. Sim. Né? Em que momento nós estamos com uma cera saudável nesse ouvido? Porque pode acontecer, por exemplo, da cor influenciar em algum problema, ou um cheirinho ali que venha, de uma certa forma, incomodar. Algo desse tipo, a gente pode ser alertado? A questão essa produção do cerume no ouvido, primeiro ponto, de acordo com a imagem, nós temos que fazer apenas a limpeza do lado externo, no próprio pavilhão auricular e na entrada, com fralda, pano ou lenço. Não utilizar hastes de algodão como, por exemplo, o cotonete, porque você empurra e causa essa lesão que eu relatei anteriormente. Você percebeu, doutor, que agora eles fizeram um algodão diferenciado? Mesmo assim não é interessante. Nós temos aquele algodão mais antigo, o cotonete mais antigo, e temos um novo cotonete aí que circula, que ele é um pouquinho mais gordinho, né? Ao meio e fininho. Também não.
Assim, essa é uma tentativa de chegar um pouco mais profundo dentro do ouvido para E fazer não a entrar limpeza. tanto. Para poder fazer uma limpeza de um pouco mais profundo para as pessoas que não são da área da saúde fazer uma autolimpeza. Sim. O problema dessa maneira é porque muitas pessoas, elas não sabem, por exemplo, o tamanho do conduto auditivo, empurram demais. E lá no fundo nós temos a membrana timpânica que pode gerar uma lesão. Sim. E além disso, como eu relatei anteriormente, as paredes do ouvido elas podem ser lesionadas. Certo. No ouvido em questão, a gente faz uma limpeza da forma externa. Lá dentro, não obrigatoriamente as pessoas ficam olhando a orelha do outro de forma profunda, logo porque nossa Só chama visão... atenção realmente quando aparece fora. Justamente. Então, o que é que pode muitas vezes incomodar para algumas pessoas? É porque tem uma produção a mais que pode vedar o ouvido e nós temos que remover uma coceira no ouvido, que pode ser pelo cerumen, como pode ser por outro tipo de doença, uma inflamação no ouvido por um processo de descamação junto com o cerumen ou não. Eu tenho uma curiosidade, por que tem pessoas que têm mais ceras do que outras e do que é feita a cera, na verdade? De onde ela vem? Algumas pessoas elas têm mais cerumen ou cera do que outras pessoas porque ele tem mais glândulas ceruminosas, simplesmente por isso. Isso já vem desde o fator genético. Tem umas manifestações que isso ocorre desde criança, adolescente, tem outros que isso acontece depois de adulto e idoso, que existe até esse questionamento algumas vezes no consultório, eu não tinha essa produção e hoje eu tenho mais. Mas por incrível que pareça, foi uma ativação que termina ele ajudando, entendeu? Então, em relação ao cheiro que nós temos também, esse cheiro ele tem que ser agregado com a qualidade de vida em relação ao fator social, se acreditar que está incomodando muito o seu meio envolvido, seria interessante remover, mas a maioria das vezes... Ou buscar um profissional mesmo para ele ver o que está acontecendo, né, doutor? Justamente. Mas o odor que ela vem relacionado, muitas vezes ele vem agregado com outras características, porque muitas vezes o ouvido está inflamado ou está infeccionado. Além disso, ele vem com outros sintomas. Claro que muitas vezes tem muitas produções que é somente nós fazermos a remoção e melhorar o processo da audição e o odor para o paciente, mas outros fatores a gente tem que ver, porque as pessoas pensam que é só um tubo, remove a cera e ponto. Não, nós temos na anatomia do ouvido, nós temos outros fatores relacionados que nós temos que ter um extremo cuidado para não gerar outro problema. Doutor, aí eu tenho uma outra curiosidade. Esse cerume, ele pode vir um pouco mais tendo a ver com a genética ou, ao mesmo tempo, com a questão da idade? A hiperprodução, ou seja, uma produção a mais ou a menos, tem fatores relacionados tanto à genética como à idade. Sim. Tem crianças que quando nascem, bebês e crianças, que tem que fazer múltiplas limpezas. Sim, sim. A gente percebe que crianças, né? Isso. No começo sempre existe um processo de resíduo desde o parto, mas não obrigatoriamente é um cerumen. Depois, quando a criança ela vai crescendo, conforme a idade, pode ser necessário conforme fatores indiretos, que a mãe olha que acredita que a criança não está atendendo aos chamados, ou no próprio colégio, a professora relatando isso, ou fica pegando bastante no ouvido, ou também o adulto, quando chega em qualquer idade. Por exemplo, eu posso não ter tido essa manifestação quando eu era criança ou adolescente, e a partir de agora eu posso ter. As glândulas elas podem ter uma maior manifestação, um pouquinho maior de abertura, para tentar apenas proteger mais. Mas isso não quer dizer que seja problema. É porque muitas pessoas, como não tiveram quando eram na idade mais nova, acreditam que hoje é um problema ter isso. E não, é apenas uma proteção a mais que está sendo feito para o próprio paciente, porque o conduto tem uns que é um pouquinho maior, outros são menores. Muitas vezes a produção minha pode ser igual à sua, só que o meu conduto pode ser menor e o seu maior. E para mim, veda ou fecha mais fácil, por isso que eu tenho que fazer remoção, e você ser de forma diferente e nem ir no consultório. Doutor, a questão da cor vai depender das raças ou não? Não, a coloração é uma queixa de alguns pacientes, mas se você não tiver outras manifestações, não tem problema. Certo. Entendeu? Em geral, a coloração,
amarelo, amarronzado, até enegrecido. Sim. Claro que muitas vezes está um pouquinho amarelo, será se não é secreção purulenta? Aí o médico otorrinolaringologista, ele tem que ver e avaliar, saber se não é um processo de infecção. Pronto. Mas, em geral, corresponde muito nessas cores, amarelo, dourado, marrom e enegrecido. Doutor, você falou sobre a questão da coceirinha no ouvido. Somente para quem... Eu ouvi falar que geralmente se coça quando não se faz a produção desse cerume. Isso é verdade? As pessoas... Que é uma outra situação, né? Quando a pessoa tem dificuldade de ter essa cera. Por que isso acontece? Muitas pessoas coçam o ouvido e não tendo o cerumen dentro do ouvido, mas é por outra manifestação. Por exemplo, que é uma das mais comuns. O conduto auditivo externo ele é formado por uma pele. Sim. A própria pele que nós temos em geral no corpo humano. Só que tem pessoas que ele tem um processo descamativo, que nós chamamos de otite externa eczematosa. Isso faz com que ele descame a primeira camada da pele, que é a epiderme, e isso dá uma coceira que pode ser até intensa. E a pessoa, o que ela vê pela frente, ela quer colocar algum objeto pontiagudo para ter aquela saciedade, a melhora. É aí onde, secundariamente, ele termina gerando uma lesão ou outro tipo de inflamação ou infecção de forma secundária, porque ele mesmo tentou fazer a saciedade da coceira, mas que gerou um problema. Lembrando, coceira, ela faz parte de uma das fases do processo inflamatório. Tem coceiras que são autorresolutivas. Se for pelo cerumen, faz a remoção e pronto, está solucionado. Agora, não tendo o cerumen e está coçando, ele pode estar indicando que o ouvido está inflamado por outro problema, como, por exemplo, esse que eu mencionei da otite externa eczematosa, e que deve ser feito o tratamento medicamentoso, né? Comportamental e habitual. Muito bom. Tem a ver com emocional? Tem. Muitas pessoas com emocional pode piorar, muitas pessoas com alguns transtornos depressivos, ansiedade, termina gerando gatilhos. Doenças crônicas também? Crônicas, o mais comum é pacientes com próprias doenças crônicas, infecções dentro do ouvido, porque nós temos 3 ouvidos, o ouvido externo, médio e interno, que pode vir de dentro para fora, como também, por exemplo, até pessoas que podem ter uma coceira, por incrível que pareça, problemas no couro cabeludo, que ele descama e cai dentro do pavilhão e coça. Muito. Essas informações todas foram valiosíssimas e só para encerrar eu queria que o doutor falasse a respeito de limpeza. É interessante a pessoa buscar um profissional se ela sente, por exemplo, que ela está precisando de uma limpeza ali. Pode acontecer essas limpezas em consultório? Pode sim. Quando eu indico para o paciente fazer uma limpeza no ouvido, é quando ele tem alguma queixa, ou a coceira, ou abafamento, ou não está escutando normal, ou o zumbido. Certo. Lembrando que essas queixas, quando elas vêm, elas não estão lhe dizendo que é cerumen. Pode ser o cerumen, e se for, o colega otorrinolaringologista faz a remoção e resolvido para o paciente. Agora, tem que se fazer uma investigação caso persistam os sintomas. E a limpeza no ouvido pode utilizar uma fralda, pano ou lenço na região do pavilhão, em todas essas suas voltas e reentrâncias, e um pouquinho na entrada do ouvido. Tá. E somente lá para dentro é o processo de autolimpeza e o cerumen que tem lá, que não é oclusivo, está protegendo seu ouvido. E só com profissional. Somente isso. Quem quiser entrar em contato com o doutor? Pode entrar em contato pelas redes sociais, @Dr. Linkelson Marques, tem muitos vídeos informativos. Muitos vídeos, muitos. O doutor faz vários vídeos, inclusive está correndo agora para ir para a luta, né, doutor? Isso Obrigada, mesmo. tá?